Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do Independente, o podcast do Programa de Educação Financeira do Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu sou o Marcos Leão Bianchi, estou aqui com o Rafa Jaques, com a Kellen, para falarmos mais um pouquinho de riscos. Já falamos, Kellen e Rafa, no episódio passado sobre riscos, o que é, a importância de diversificar os investimentos frente aos riscos, e o motivo que nos levou a conversar sobre isso são perguntas corriqueiras nos atendimentos dos nossos colegas, os atendimentos individuais que nós fazemos, sobre riscos e sobre a percepção de riscos que eles têm, O que nós gostaríamos de abordar hoje um pouco é sobre alguns tipos de riscos que podem afetar os seus investimentos. Basicamente, 3 tipos de riscos que estão diretamente ligados aos seus investimentos: o risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez. A maioria das pessoas que nos procuram dizem ter medo de riscos, geralmente estão se referindo ao risco de crédito, pessoal? Ou seja, o medo de perder o dinheiro, investir em alguma coisa e perder o dinheiro, não conseguir recuperar esse dinheiro. Isso é risco de crédito. Se eu invisto todo o meu dinheiro em uma empresa nova, na esperança de que ela dê certo e gere lucros, se a empresa der errado, for à falência, eu perco todo o meu investimento. Eu não recupero o meu investimento. É um tremendo risco de crédito. Por outro lado, se eu invisto em papéis da dívida pública, no Tesouro Direto, por exemplo, o risco de eu perder todo o meu investimento é muito baixo. Por quê? Porque eu estou emprestando dinheiro para o governo. E apesar dos que viveram o confisco da poupança na época do presidente Collor, ao fim e ao cabo, o risco de o governo não pagar as dívidas é sim mínimo, porque o governo é o único ente no sistema financeiro que pode se autofinanciar, pode emitir moeda. Se faltar dinheiro em caixa, ele simplesmente põe mais dinheiro no mercado e paga os títulos da dívida. O impacto que isso tem na economia é outro assunto, mas o risco de não reaver investimento é muito pequeno. Por outro lado, o risco de liquidez está ligado com converter o meu patrimônio em dinheiro. Não tem a ver com o risco de eu não conseguir recuperar meu dinheiro. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel super valorizado, comprei a um preço baixo, ele valorizou tremendamente, mas é o único patrimônio que eu possuo. Se eu precisar pagar um tratamento médico, por exemplo, e preciso do dinheiro hoje, em quanto tempo eu converto esse imóvel super valorizado em dinheiro? Ou seja, eu tenho liquidez para pagar as minhas dívidas, as minhas contas, o meu consumo, apesar de ter um belo patrimônio, um risco mínimo de perder dinheiro investindo em imóveis e não recuperar o dinheiro, porque afinal de contas o imóvel está ali, ele é físico, é muito difícil convertê-lo em dinheiro para me dar liquidez para pagar as minhas dívidas ou pagar as minhas contas ou uma emergência qualquer. Você está ouvindo o podcast Independente. Novos episódios são disponibilizados quinzenalmente às segundas-feiras. Você está ouvindo o podcast Independente. E por último, o risco de mercado, que também não está diretamente associado com o risco de perder dinheiro ou o risco de não converter esse patrimônio em dinheiro. Ele está associado ao preço do momento em que eu preciso do dinheiro. Então, por exemplo, se eu invisto em ações de uma empresa na Bolsa de Valores, o risco de perder o valor investido é muito baixo no seguinte sentido: a todo momento as pessoas estão comprando e vendendo valores mobiliários na Bolsa de Valores. Eu encontro compradores para a ação que eu comprei. Eu vou conseguir encontrar, eu tenho liquidez. Tem gente disposta a pagar por essa ação, ou seja, eu recupero o meu crédito. A questão é, a que preço eu recupero isso? No momento em que eu precisar do dinheiro, qual é o preço que o mercado está disposto a pagar por aquele patrimônio que eu tenho? No caso, uma ação. Então isso é risco de mercado. A conjuntura, todos os fatores que estão envolvidos ao mercado e que estão impactando no preço daquele ativo que eu tenho. É mais ou menos esse o caminho, Rafa? Exatamente, Marcos. Você trouxe um exemplo bem interessante também, que é a questão da Bolsa de Valores. É mais notória essa questão da oscilação de valor de mercado.
todos estão sujeitos a isso, por isso que é importante, se a pessoa tem esse perfil de risco, ao entrar nesse mercado, conhecer bem a empresa, seus fundamentos, né? Porque isso acaba protegendo o risco, né? Claro que nunca é garantia de que você vai ter o retorno esperado nesse ativo. Mas falando na questão de mercado ainda, quando a gente fala em renda fixa, tem aquela ideia de que é o investimento mais adequado para todas as situações, mas também nem sempre é assim, vai muito também da questão tempo, como a gente já falou em outra oportunidade. Por exemplo, se você precisa de um recurso de imediato, talvez um fundo que você adquiriu, um fundo, por exemplo, PCA+, se precisar vender esse título, né, você não vai ter aquele retorno esperado, porque ele está sujeito também à marcação de mercado. Inclusive, você pode ver, né, um valor abaixo daquilo que você investiu, justamente pela marcação a mercado. Claro, né, Kellen, aqui a explicação de riscos ela é bastante simplificada, né? O risco de mercado, principalmente, ele envolve uma série de outros riscos. Exato. A gente tenta traduzir e simplificar para ficar uma coisa bem associada à realidade. Quando a pessoa se depara com os investimentos, ela vai conseguir identificar e talvez auxilie. Uma coisa nos atendimentos uma pergunta que a gente frequentemente ouve também, e a gente acaba acrescentando na nossa explicação, é a reserva de emergência que seja aplicado em ativos que tenham liquidez. É arriscado investir talvez em CDB? Todo investimento tem risco, mas a gente tenta, o recurso direcionado de reserva de emergência, achar investimentos que minimizem o risco de liquidez, porque são recursos que eu quero, no momento que eu preciso ter esse recurso transformado em dinheiro vivo na minha conta. Então, às vezes, não é o risco de crédito que está sendo mais... é importante também, eu tenho que priorizar, às vezes, o risco de liquidez, depende do tipo de investimento, todos eles têm esses vários tipos de riscos que estão associados, alguns em maior tamanho, em maior proporção, outros em menor, mas todos influenciam. Ou seja, para a pergunta, mas esse investimento é arriscado? A resposta sempre é, depende de que risco você está falando, né? É isso aí, pessoal. Você ficou com alguma dúvida ainda? Tem alguma dúvida que você gostaria que a gente respondesse, esclarecesse? Escreva para nós em educaçãofinanceira@tjsc.jus.br.